a natureza da experiência consciente. Os diversos estados de experiência consciente são às vezes chamados de qualia pelo cientista da cognição. Pois cada estado é caracterizado por uma sensação qualitativa especial. O desafio de explicar esses qualia foi caracterizado como o osso duro de roer da ciência da consciência. No artigo do filósofo David Chalmers, citado com bastante frequência. Depois de recapitular a ciência cognitiva convencional, Chalmers afirma que não é possível explicar por que certos processos nervosos dão origem à experiência consciente. Para explicar a experiência consciente, concluiu, precisamos de um elemento extra na explicação. Essa afirmação nos faz lembrar do debate entre os mecanicistas e os vitalistas acerca da natureza dos fenômenos biológicos nas primeiras décadas do século XX. O problema central da ciência da consciência é o de explicar a experiência subjetiva associada aos acontecimentos cognitivos. Enquanto os mecanicistas afirmavam que todos os fenômenos biológicos poderiam ser explicados pelas leis da física e da química, os vitalistas asseveravam que uma força vital deveria ser acrescentada a essas leis. Constituindo-se assim um elemento adicional extrafísico da explicação dos fenômenos biológicos. A ideia que surgiu desse debate e que só foi formulada muitas décadas depois foi a de que, para explicar os fenômenos biológicos, também temos de levar em conta a dinâmica não linear complexa das redes vivas. Só chegaremos a uma compreensão plena dos fenômenos biológicos quando os abordarmos mediante a interação de 3 níveis descritivos diferentes. A biologia dos fenômenos observados, as leis da física e da bioquímica e a dinâmica não linear dos sistemas complexos. Parece-me que os estudiosos da cognição, quando abordam o estudo da consciência, encontram-se em situação muito semelhante, posto que num outro nível de complexidade.
A experiência consciente é um fenômeno que surge espontaneamente, ou seja, não pode ser explicada somente em função dos mecanismos neuronais. A experiência nasce da dinâmica não linear complexa das redes neurais. E só pode ser explicada se a nossa compreensão da neurobiologia for combinada a uma compreensão dessa dinâmica. Para chegar a uma compreensão plena da consciência, temos de estudá-la mediante uma análise cuidadosa das experiências conscientes da física, da bioquímica e da biologia, do sistema nervoso e da dinâmica não linear das redes neurais. A ciência verdadeira da consciência só será formulada quando compreendermos de que maneira esses três níveis descritivos podem entretecer-se naquilo que Varela denominou trança de três do estudo da consciência. Quando o estudo da consciência se processa pela combinação da experiência, da neurobiologia e da dinâmica não linear, o osso duro se transforma no desafio da compreensão e da aceitação de dois novos paradigmas científicos. O primeiro é o paradigma da teoria da complexidade. Uma vez que os cientistas, em sua maioria, estão acostumados a trabalhar com modelos lineares. Muitas vezes relutam em adotar a estrutura não linear da teoria da complexidade. E têm dificuldade para compreender todas as implicações da dinâmica não linear. Isso se aplica em específico ao fenômeno do surgimento espontâneo. O modo pelo qual a experiência consciente pode surgir dos processos neurofisiológicos parece altamente misterioso. Porém, esse surgimento é típico dos fenômenos emergentes. O surgimento espontâneo resulta na criação de novidades. E essas novidades muitas vezes são qualitativamente diferentes dos fenômenos a partir dos quais surgem. Pode-se ilustrar esse fato com um exemplo bastante conhecido tirado da química, o exemplo da estrutura e das propriedades do açúcar. Quando átomos de carbono, oxigênio e hidrogênio se ligam de uma determinada maneira
para formar o açúcar, o composto resultante tem um sabor doce. A doçura não está nem no carbono, nem no oxigênio, nem no hidrogênio. Reside, isto sim, no padrão que surge de uma determinada interação dos três. Em outras palavras, é uma propriedade emergente, ou que surge espontaneamente. Além disso, a rigor, essa doçura não é uma propriedade das ligações químicas. É uma experiência sensorial que surge quando as moléculas de açúcar interagem com a química das nossas papilas gustativas. Interação essa que, por sua vez, faz com que um conjunto de neurônios seja estimulado de uma maneira específica. A experiência da doçura nasce dessa atividade neural. Assim, a simples afirmação de que a propriedade característica do açúcar é a doçura refere-se, na verdade, a toda uma série de fenômenos emergentes que ocorrem em diversos níveis de complexidade. Os químicos não veem nenhum problema conceitual desses fenômenos emergentes. Quando identificam uma determinada classe de compostos como açúcares, em virtude do seu sabor doce. Da mesma maneira, os estudiosos da cognição do futuro não terão problemas conceituais com outras espécies de fenômenos emergentes. Quando os analisarem em função da experiência consciente resultante da bioquímica e da neurobiologia. Para fazer isso, porém, os cientistas terão de aceitar outro paradigma novo. Terão de reconhecer que a análise da experiência viva, ou seja, dos fenômenos subjetivos, tem de fazer parte de qualquer ciência da consciência que mereça ser considerada como tal. Mas esse reconhecimento exige uma mudança metodológica profunda. Que poucos estudiosos da cognição estão dispostos a empreender. E que constitui, assim, a própria raiz do osso duro de roer da ciência da consciência. A enorme relutância dos cientistas em se ver às voltas com os fenômenos subjetivos faz parte da nossa herança cartesiana.
A divisão fundamental que Descartes operou entre a mente e a matéria, o eu e o mundo, levou-nos a crer que o mundo pudesse ser descrito objetivamente. Ou seja, sem que se fizesse menção nenhuma ao observador humano. Tal descrição objetiva da natureza tornou-se o ideal de toda a ciência. Entretanto, 3 séculos depois de Descartes, a teoria quântica nos mostrou que esse ideal clássico de uma ciência objetiva não poderia se aplicar ao estudo dos fenômenos atômicos. E em época ainda mais recente, a teoria da cognição de Santiago deixou claro que a própria cognição não é a representação de um mundo que existe independentemente. Mas antes, a produção de um mundo mediante o processo do viver. Chegamos a perceber que a dimensão subjetiva está sempre implícita na prática da ciência. Porém, de maneira geral, ela não é o objeto explícito de estudo. Já numa ciência da consciência, alguns dos próprios dados a ser examinados são experiências subjetivas e interiores. Para que esses dados sejam reunidos e analisados sistematicamente, é preciso proceder-se a um exame disciplinado da experiência subjetiva, da experiência de primeira pessoa. É só quando tal exame se torna uma parte inalienável do estudo da consciência que este poderá se chamar de pleno direito uma ciência da consciência. Isso não significa que temos de renunciar ao rigor científico. Quando falamos que a ciência tem de ter descrições objetivas, referimos, antes de mais nada, a um corpus de conhecimento moldado, restringido e regulado pela atividade científica coletiva, algo que não se resume a uma coletânea de relatos individuais. Mesmo quando o objeto de investigação é o relato em primeira pessoa das experiências conscientes, a validação intersubjetiva, que é uma das práticas padronizadas da ciência, não precisa ser deixada de lado.
as conexões ocultas. Fritjof Capra.